Shalom, shalom, santo de Deus, ô glória, que Deus abençoe a sua vida com a doce paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é teu irmão em Cristo, o pastor Eduardo França. Eu tenho algo muito forte, muito tremendo para o teu relevo espiritual. Você está no meu canal, o canal O Jardim das Orações. E se você tem uma necessidade de orar, tem uma necessidade de aprender como obter resposta da parte de Deus em oração, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te trazer algo muito forte. E hoje eu quero falar sobre 4 coisas que acontecem por causa da oração e você nem percebe, ou seja, acontece naturalmente sem você perceber. Amém? Fica comigo até o final, se inscreve no canal, dá o seu joinha e compartilhe essa oração, esse vídeo para as pessoas. Aleluia! A oração, ela é uma necessidade, não apenas um dever. Entretanto, o difícil não é entender sua importância, mas sim fazê-la parte integrante e constante da sua vida. Bem, quando digo sua, entenda minha o quê? E mesmo já tendo recebido várias respostas de orações, algumas delas difíceis de acreditar, como resfriar, uma das cidades mais quentes do país, ou fazer o combustível render no tanque, e ainda assim, ver Deus operar de uma forma tremenda e gloriosa. Ora, se sabemos que a oração é tão importante, principalmente nós crentes, uma pergunta básica: como é possível ser crente sem orar? Por essa preocupante negligência em orar, estou falando por mim, mas se verdadeiramente está atingindo você, também deve lhe servir. Vamos às situações que Deus responde às nossas orações, mas nós não percebemos que Ele já nos atendeu. Primeiro, Deus derruba a barreira quando nós oramos e cremos. Deus ordenou a Josué que rodeasse a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esses 7 dias ninguém deveria dar nenhum só pio. Fico a imaginar uma situação constrangedora foi aquela. Rodeando muralhas calado. No primeiro dia penso nos moradores de Jericó olhando assustados e curiosos. Já no 5º e 6º dia, escarnecendo, falando abobrinha, até jogando coisa do alto dos muros no exército que estava em silêncio. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas na verdade nada parecia normal, nada de estranho ou diferente, mas Deus estava agindo, apesar de ninguém estar vendo, aparentemente nada. Então, no dia aprazado, o imprevisível aconteceu e as muralhas foram abaixo. Se você precisa de agir de Deus, derrubando barreiras intransponíveis para você, confie mesmo que, ainda que não esteja vendo nada acontecer. Então a primeira lição é que Deus derruba barreiras. Oramos. Segundo, Deus luta em nosso favor. Quando Daniel estava num propósito de oração e jejum durante 21 dias, a resposta demorou a chegar. Mas quando o anjo Gabriel finalmente chegou, ele disse algo que merece a nossa atenção. Então me disse: não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar perante Deus, o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Observe a resposta à oração de Daniel. Deveria ter vindo bem antes, mas o diabo lutou para que ela demorasse e possivelmente Daniel parasse de orar. Já aconteceu o mesmo com você? Desanimar porque a resposta está demorando? Mas às vezes é isso mesmo que o diabo quer, fazer você desistir de clamar e começar a reclamar. Parar de buscar e, consequentemente, não obter resposta para a sua oração. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu deixo uma dica para você.
Persevere na oração, mesmo que pareça que a sua resposta esteja demorando, ou mesmo que você não receba resposta alguma. Algumas respostas só vêm mesmo após bom tempo de oração. Terceira coisa que acontece quando nós oramos: Deus lhe dá forças para lutar. Um dos livros que eu mais gosto de ler é o de Neemias, pela sua experiência que ele conta, as suas lições, e aprendo muito com ele. Neemias é um exemplo a vários sentidos, como líder, como uma pessoa de confiança, como um gestor governamental, como estrategista, como um político e também um homem de Deus e de oração. Porque todos eles procuravam atemorizar-no, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6, versículo 9. Sabe aqueles dias que as coisas parecem estar travadas, estagnadas? Aqueles dias como hoje, dias em que o desânimo bate forte e entra sem pedir permissão. Houve uma ocasião dentre várias dessa comigo, onde eu pensei em jogar tudo pro alto e desistir. Naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu estava sem força, e a minha oração foi bem simples: Senhor, estou sem força para continuar lutando, mas se o Senhor me der força, eu vou tentar continuar. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Ele me respondeu: Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto, mas os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como as águias, correm e não ficarão exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, versículo 29 e 30. Vê o lado positivo da aprovação, aquilo que você pode aprender com a situação, ou seja, crescer em meio à dificuldade. Quarto, coisas que acontecem quando nós oramos sem perceber. Deus frustra os planos do diabo. Não é de hoje que o povo de Deus sofre perseguição. Pelo contrário, isso é coisa antiga, e menos do que gostaríamos. Bem frequente também. O que digo os judeus que viviam no Império Medo-Persa, sob o reinado de Assuero. Naquela época levantou-se Ramã com um plano maligno de acabar com a raça dos judeus. E Ramã deve ter sido um herói para Hitler. Ou não é que já fracassou também junto com seus projetos. Então os judeus estavam com data marcada para serem trucidados, esfolados, enforcados, massacrados. Iam recorrer a quem eles poderiam recorrer? O que poderia ser feito por eles? Naquela situação, pouco ou nada. Mas eles preferiram orar e clamar a Deus, e foi o que fizeram. Vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias. Eu e as minhas crianças morrei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu-se todas as instruções de Esther. Esther capítulo 4, versículo 16 e 17. E o que foi que aconteceu? Deus frustrou os planos de Ramã. Ora, ele que queira pendurar Mardoqueu numa forca, acabou ele mesmo inaugurando seu instrumento de morte. A oração mais uma vez mostrou a sua força invisível diante das reais ameaças que afrontavam e amedrontavam o povo de Deus. Então, quer um conselho? Confie na proteção do Senhor e no agir de Deus contra os planos que intentam derrubá-lo, destituí-los ou destruí-los. Tem coisas que só o Senhor pode fazer, e tem outras coisas que só Ele pode fazer bem feito. Na dúvida, deixe com Ele, principalmente quando você estiver sem força ou condições de lutar ou de se proteger. A conclusão para você nesse conteúdo é sempre assim. Nós oramos e muitas vezes não vemos nada. Nada parece que acontece de imediato. Outras vezes as coisas parecem demorar a acontecer. E ainda outras parece que nunca vão mudar.
Mas quando menos esperamos, Deus intervém e muda o quadro, transforma a situação e reverte o cativeiro. Claro, enquanto estamos no calor da luta, em meio às privações e provações da vida, nossa visão parece nublada e não estamos vendo o que Deus está fazendo. Mas só porque não estamos vendo, não quer dizer que Ele não esteja agindo, trabalhando em nosso favor. Nessas horas, o que fazer? Temos que crer, sim. Sim, crer é a resposta. Crer, continuar sendo o melhor, senão a única opção que nós temos. Permita-me confessar algo. Eu não escrevi isso para você. Claro, você pode até aproveitar alguma coisa boa para a sua vida, mas quero que saiba que não foi para você que isso foi escrito. Então, para quem foi? Para mim. Sou eu que estou passando por isso. Sou eu que estou orando, esperando, orando, esperando, orando há anos, há meses, há dias, há semanas. Mais de ano e até agora nada. Aconteceu várias coisas sim. Aconteceu decepções, frustrações, desilusões, esperança destruída. E às vezes, quando penso que as coisas vão mudar, descubro que tudo continua do mesmo jeito. Sabe, isso muitas vezes cansa, dói, machuca, deprime, deixa você sem ação, sem saber o que fazer. E às vezes me apego pensando, o que foi que eu fiz para merecer isso? Outra vez me pergunto, será que isso não vai acabar nunca? Ou ainda, quando isso vai terminar? E também tem aquela clássica, por que eu? Por que comigo, Senhor? É nesses momentos que mais clamamos e queremos ver o agir de Deus, mas por algum motivo desconhecido, Ele fica em silêncio, aparentemente impassível. Por que tem que ser assim? Não sei, só sei que é assim. Mas quando bate esse momento de angústia e desânimo, eu me lembro do que Deus já fez por mim, os milagres que Ele já realizou na minha vida, e isso me ajuda a manter a esperança, ainda capengando débil, mas eu continuo na presença, de joelho, na presença dEle. Sabe, não é fácil manter a sanidade em dia quando as coisas demoram a acontecer. Quando as promessas demoram a se cumprir, é muito difícil, muito difícil. Não, você não está entendendo, difícil é pouco, palavras não conseguem expressar muitas vezes o que sinto quando Deus fica em silêncio. Mas eu preciso continuar crendo que o sol continua a brilhar por trás das nuvens escuras, carregada, sombria. Creio que o amanhã trará coisas boas, mas quando esse amanhã não chega, a vida continua doendo, sangrando, latejando, mas contínua, e precisamos seguir em frente. Então, caro leitor, ouvinte, desculpe essas linhas que não lhe ajudaram a fazer o seu dia melhor. Meu objetivo era dizer que às vezes a oração parece ineficaz quando não vemos seu efeito imediato, mas não devemos deixar de orar por causa disso. Não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de pedir a Deus. Continue a orar, continue a buscar Ele, continue a pedir a Ele, continue a se humilhar a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento essas pessoas que aqui estão, Senhor, ouvindo, meu Pai, esse relato, esse conteúdo, essa mensagem. Pai, pessoas desanimadas, eu estou falando, abatida, triste, ferida, machucada, pessoas com medo, com desespero na alma, pessoas receosas, incrédulas, duvidosas, que têm incerteza nos seus corações. Eu coloco elas diante de Ti, Pai. Nesses poucos minutos de oração, eu peço que o Senhor mude a história dessa pessoa. Traga resposta no meio do seu vale, da sua dor, do seu deserto. Arranque ela das cavernas, dos lugares mais obscuros e escuros. Traz elas para o teu caminho, para a tua presença, Senhor. Ó Deus da vitória, tua filha, teu filho. Tu és o Deus de surpresa. Tu és o Deus que surpreende. Tu és o Deus que faz tudo em oculto e escondido. Pai, Tu disse que operando, Senhor, quem impedirá? Então faça, Senhor. Glorifica o Teu nome na vida daqueles que oram, daqueles que clamam, daqueles que ficam agonizando horas na Tua presença.
perdendo noite de sono, se cansando, subindo as montanhas, jejuando, meu Deus, abatendo a sua carne com jejuns e orações. Deus da gana subia de omina calaxerga, me dê cala subinara, amatu que naga suberga. Deus confirma a vitória, traga resposta, surpreende. Meu Deus, honra, Senhor, teus filhos e tuas filhas. Eu coloco tudo diante do Senhor e eu creio na vitória, pois assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida tremendamente e que as suas orações sejam respondidas. Amém. Se você gostou desse conteúdo, mande essa mensagem para alguém que está desanimado. Mande essa mensagem para alguém que se afastou, que disse que vai parar de buscar a Deus. Mande para essa pessoa, deixa Deus usar você. Amém? Para que essa pessoa também seja alcançada, seja motivada, renovada, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz e um grande abraço e até a próxima.